conectar. Lá. Oi! Já, mas posso falar de novo. A gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre o capítulo 4 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Falar um pouquinho sobre como estão as nossas partilhas no grupo do WhatsApp, que tá muito legal. Esse capítulo tá dando o que falar aqui nesse grupo. A mulherada tá super gostando de compartilhar. Nós começamos uma partilha no grupo do WhatsApp que antecede a jornada de mergulho que a gente faz, que é mais intenso. Esse grupo no WhatsApp ele é gratuito, as mulheres seguem lendo o capítulo e a gente faz um PDF, uma proposta de reflexão sobre o conteúdo do capítulo. E eu coloquei em pauta essa semana 2 perguntas, né, para o grupo lá, que é desse PDF. E que tem a ver com o que a gente carrega da energia masculina. Porque Manauí é um capítulo que fala sobre o homem selvagem e a nossa relação da mulher, mas o enfoque do capítulo é a união com o outro. Nós conversamos bastante sobre a abordagem da Clarissa nesse capítulo, porque ela fala de uma relação homem-mulher. Mas como mulheres contemporâneas, a gente entende que a união com o outro é uma parceria. É uma união com parceiros ou parceiras na nossa vida, nas nossas relações. E não se limita só às relações amorosas. Se limita a tudo que tem a energia feminina e masculina junto. Então a gente já vai trazer um pouco da contemporaneidade nesse capítulo da Clarissa, não só nos atendo às relações heterossexuais, a relação homem e mulher. A gente vai falar em sentido da energia masculina e a energia feminina, tanto selvagem como urbana tradicional. Até Clarissa usa um termo no livro que é o self civilizado, né, para distinguir o nosso self instintivo selvagem do self mais civilizado. E as duas perguntas... não tem como, né, Tamares? As nossas referências do que a gente carrega ancestral como homem, como que é masculino. A gente vai refletir isso naquilo que a gente atrai. Né? Tô aqui olhando pro lado, porque eu tô olhando no computador também, hein, gente? Eu também tô aqui com o computador do lado, com os arquivos do lado da Fila pra achar meu documento aqui. E não tem como, gente. As nossas referências do que é masculino, então, as figuras masculinas com quem a gente entrou em contato durante o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, de quem a gente é hoje, vão estar inseridas na nossa psique. E a gente vai buscando essas referências fora, no homem que está fora, né? As referências do que a gente tem, do que é uma energia feminina, de uma energia masculina, vai impactar diretamente nas nossas relações, não só na nossa forma de agir, isso fica gravado na nossa psique. Tanto os homens quanto as mulheres, o gênero, né, e todos os gêneros possíveis que a gente possa ter como humanos que somos, cíclicos e transcendentes, vão desenvolver os dois lados, da energia feminina e energia masculina. Na linguagem de Jung, a gente chama de ânima e ânimos. Isso foi super abordado nos capítulos anteriores do livro, muito mais profundo do Barba Azul. No capítulo do Barba Azul, tem bastante conteúdo lá no nosso site sobre ânima e ânimo já, e nos vídeos que a gente gravou do Barba Azul. Aqui a gente vem, né, na verdade, trabalhando em nossa energia feminina, nos reconhecendo como mulher, para agora chegar e tá, ok, e a energia masculina? O que é? Vamos conhecer, vamos entender como é dentro da nossa psique, vamos entender como funcionam essas referências para a gente poder se unir com o outro. No caso, a Clarissa fala sobre uma união hétero, mas a gente sabe que isso é para toda e qualquer relação, na verdade, né? Sim, e até porque como mulheres contemporâneas nós somos ensinadas e muito mais a expressar a nossa energia masculina de ação, de geração, de criação, né, masculina do que energia feminina na sociedade. Só. Sim. E a Clarissa vem fazer esse convite para a gente olhar para essa energia masculina
E a primeira pergunta que eu fiz de proposta no grupo foi o que representa a figura masculina na nossa vida. Quais são as nossas referências e o que aprendemos de como deve ser um homem. Porque o que a gente aprende é que o olhar está condicionado a acessar mais rapidamente. Então, se a gente tem modelos e padrões, nós vamos ter tendência a olhar esses modelos e padrões. E daí convidamos o grupo do WhatsApp a falar sobre o que representa essa figura masculina na vida de cada uma, através da experiência que a gente teve com os homens na nossa vida. Então, com os nossos pais, irmãos, os nossos ancestrais, do que ensinaram de ser um homem. Então, voltando lá, né? Eu dividi que meu pai era um pai. Algumas mulheres também fizeram a sua partilha no sentido dos homens da sua vida, tanto como positivas e como negativas, né? Vou usar esse negativas entre aspas, porque toda experiência é válida e ela se torna positiva à medida que a gente tem consciência do que ela tem para oferecer. E daí eu queria saber para vocês, o que representa a figura masculina na vida de vocês? Por que refletir sobre isso? Já citamos aqui, mas para fixar um pouco mais esse conhecimento, o que a gente tem de experiências com a energia masculina e feminina que a gente carrega na nossa vida. Nós somos mulheres que aprendemos com outras mulheres a ser mulheres. E com os homens a gente vai aprender o que é esse arquétipo, o que é esse modelo de homem que vive na nossa sociedade. Né? E trazendo mais um adendo aí, sociedade brasileira. Porque a gente tem um arquétipo, um estereótipo brasileiro. Tá? E é muito importante que a gente possa refletir sobre isso. Quais foram os modelos, quais foram os padrões que foram nos apresentados da energia masculina quando éramos crianças. Porque quando criança a gente está aprendendo tudo é novidade. Né? A gente vai fixando os aprendizados e depois, quando somos adolescentes, nós vamos interagir e fixar mesmo os nossos valores e os nossos padrões. A criança vai trazendo em si a bagagem do que ela recebeu, da sua família, dos educadores, das trocas, dos primeiros anos escolares, do que são padrões. A Gi trouxe a partilha ali, ó. O homem que só quer sexo é que nem cachorrinho da história. Que se distrai com o caminho do osso, a tortas, laranjas, e se deixa se dominar pelo selficão. É isso mesmo, Gi. Quando ele se distrai lá na caminhada dele, ele perde o contato com o objetivo da mulher selvagem, de até mesmo acessar o próprio self selvagem dele, e integrar as facetas que ele tem internamente. A Aline completou lá, vem desde a adolescência. Termina aí, desde a adolescência, essa parte foi tão forte que acho que até desliguei o que aprendi antes. Meu pai era amoroso, mas bastante ausente em casa. E a gente tem uma partilha bem interessante aqui em cima do olhar de Deus, que é a minha referência de dentro é diferente da de fora de casa. Sim, é que nem a minha, né? Foi o que eu partilhei no grupo. Meu pai, pai, músico, criativo, muito colaborativo dentro de casa, com uma visão muito para frente, eu acho, da concepção social. Meu pai era muito para frente, assim, do que é o contexto social, né? Meio libertário até. Mas meu pai o padrão era o oposto. Em casa não é o padrão que depois foi me apresentado quando adolescente. Eu concordo com a Aline. E quando a gente olha para as nossas raízes, né, para essa ancestralidade raiz, a gente pode perceber o quanto a sociedade incrusta na gente de concepção de gênero e de modelos arquetípicos muito enraigados que a gente vai levando para o resto da nossa vida. E eu acho que exatamente esse é o ponto assim, muito importante desse capítulo, que talvez a gente vai aprofundar mais no nosso clube de leitura, que é assim, você só pode entregar aquilo que você entende de você. E é por isso que a gente passa pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, pelo capítulo 3, antes de chegar nesse aqui. Porque senão
Como senão você quando vai chegar fazer aqui se não entender vai pelo travar. outro? Né? Como você vai se fazer entender, se colocar à disposição de se mostrar na sua luz e na sua sombra para o outro, se você não se conhece, se você não fez esse mergulho próprio. Né? E se você não está à disposição também de ver a luz e a sombra do outro, também não rola. Né? E o capítulo do Barba Azul é extremamente essencial para chegar nesse capítulo com consciência, né? Sim. Porque ela vai falar do nosso predador natural da psique. E muitas das mulheres que entram em contato com o capítulo do Barba Azul, elas projetam isso no externo. A gente falou isso pra caramba no Barba Azul, né? A gente fala, que o predador tá fora. As mulheres acham que é o parceiro, que é o companheiro, o ex-marido, o pai, É o pai, né, o chefe, o irmão. E não, o predador tá dentro da gente. Né? E é o nosso contraponto da energia masculina. A Andressa trouxe aqui que ela tá tendo dificuldade de absorver esse capítulo. Acredito por causa do puerpério, ela tá com o predador, né? Agora teve a bebê, coisa linda, né? Uma deusinha, uma abelhinha, toda linda, chegou aí. E ela tá tendo dificuldade de absorver esse capítulo. Comentamos um pouquinho antes de entrar, a gente fez uma reunião antes de entrar com as Clarissas. E eu comentei que esse capítulo tem mais um do livro, outro capítulo, que parece que não foi a Clarissa que escreveu. Né? Não tem tanta partilha nesse capítulo quanto aos saberes junguianos. E daí ele deixa muitas coisas no ar, como a natureza dual. Voltei? Que ficam um pouco vagos quando a gente pega só esse capítulo. Por isso é importante o capítulo do Barba Azul estar bem integrado quando você chega em Manauí. Senão você vai repetir os mesmos padrões com a energia masculina, então a repressão, o deslocamento, aqueles mecanismos de defesa, né? O deslocamento, a negação, no capítulo do Manauí. E por que é importante a gente entrar em contato com essas referências ancestrais da nossa infância? Porque a gente carrega essas referências, a gente externa essas referências. E outro ponto essencial, a gente só consegue transformar e mudar aquilo que a gente conhece. Como que a gente vai mudar uma coisa que a gente não conhece? Né? É importante, quem está se colocando à disposição de ressignificar suas relações, de ressignificar sua relação consigo mesmo, de ressignificar a relação com o outro, precisa se colocar à disposição do autoconhecimento, precisa se colocar à disposição de conhecer a sua luz e a sua sombra. Né, para entender e com o conhecimento se transformar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a energia feminina e masculina? Tá, tem mais uma partilha do Olhar da Deusa aqui, que o pai dela sofria muito quando ele chamavam ele de bobo. Aqui a gente falava que meu pai... como é que a gente usava a palavra? Que por ele ser muito livre, ele era ingênuo. Né? Talvez seja esse sentido que você falou de bobo, eu me identifiquei muito aí, né? O meu pai, que assim, às vezes ele entrava em umas furadas, as pessoas enrolavam ele por ele ser muito ingênuo. Não conseguia entender ele como entendi os primeiros, a Aline também colocou. Então é importante a gente começar do zero, né? Por isso que eu coloquei lá no grupo para vocês, eu, a Gia, a Camila, colocamos essa proposta de a gente refletir sobre os nossos ancestrais, as nossas raízes, do que nos foi apresentado da energia masculina. Automaticamente a gente vai refletir da energia feminina, quando a gente pensar no padrão que nos foi dado da energia masculina. E aí a gente não está falando de gênero, né, homem e mulher, porque a criança por si só, ela não entende ainda essa divisão, né? Ela entende seres que tem uma energética. Então, quando a gente vai lá, quando criança, a gente percebe o que os nossos pais já carregavam como arquetípicos, vou colocar assim, na vida, padrões arquetípicos na vida, e repassaram pra gente. Até a gente chegar ali no período mesmo da pré-adolescência e perceber, então isso a minha família me deu, isso a sociedade está me dando agora. Né? E nessa reflexão, o que fica quando a gente traz essa proposta para vocês? É de começar mesmo a colocar em prática o que eu levo. O que eu levo do que eu aprendi desses padrões? O que eu trago para minha natureza
do que é a energia feminina e a energia masculina. Independente do que a medicina chinesa fala, ou outras crenças filosóficas, religiosas, holísticas, esotéricas, trazem para a gente de uma concepção energética da deusa e do deus, da energia masculina e da energia feminina. Então, o que eu trago em mim que me completa, tanto como feminino e masculino. E assim eu torno a minha essência dual, que daí depois ela vai entrar aqui nesse capítulo, íntegra, não é completa, né? Íntegra. Porque completos nós já somos, nós já temos essa energia masculina e essa energia feminina. E para cada coisa que a gente faz, essas energias se conversam, se completam e transformam a nossa vida numa realidade. Quer complementar alguma coisa? Tudo que existe, na verdade, é uma dinâmica, é uma fusão entre energia masculina e feminina, né? Eu gosto de pensar como energia binária. Já vou aprofundar um pouquinho aqui esse tema. Eu não gosto muito de pensar nas palavras feminina e masculina, porque eu fico presa assim, um pouco ao que é mulher e ao que é homem. Eu gosto de pensar em energia binária. 0 e 1. Pronto. Matemática. Fácil. Vamos resumir. Sei que não é tão simples assim de resumir, mas pra mim fica mais fácil de entender assim. Mas é isso. A importância do que a gente leva dos nossos padrões, do que a gente escolhe carregar dos nossos padrões, de entender o que a gente leva ali sem querer levar e o que a gente deixou de trazer, que a gente queria trazer. Essa é a proposta ali. Nesse primeiro momento, assim, vamos ambientalizar, vamos tentar entender o que são essas energias para frente. Porque se tem uma coisa, é fato. Pode existir a energia binária, que é o 0 e 1. Ok. Mas como essa energia vai se manifestar em cada pessoa é completamente diferente. Não tem como a gente prever isso, entende? Você tem uma história, eu tenho uma história, cada pessoa que está assistindo aqui tem uma história. Então, como cada um vai manifestar essa energia feminina, essa energia masculina, é completamente individual. Entendeu? Ela gostou da energia binária. É uma forma todos, né? A gente fala de acolher a luz e a sombra, de andar nesse caminho do meio. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. E daí quando Clarissa também fala pra gente do self civilizado e do self selvagem, tudo isso entra nessa concepção binária. Dessa forma de como a gente acolhe. Né, na verdade. A gente está inserido numa realidade dual, né? A gente está inserido numa realidade onde existem polaridades, na verdade. Tudo tem polaridade, né? Eu ia comentar, até estava comentando no escrito, né? Ia comentar por mensagem, né? Que você estava falando da energia binária e eu penso que mesmo o esquema de ânima e ânimos do Jung, ele é um pouco limitante, né? Inclusive algumas analistas junguianas elas questionam, né? Por que essa energia que a gente tem dentro da gente, que às vezes que a gente chama de ânimos, que é considerada tipicamente masculina, mas por que ela não pode ser algo da essência do feminino mesmo? Né? Então esses esquemas de ânimo e ânimos às vezes também você fica meio presa a uns padrões também, né? Gente, às vezes não é o ânimos, às vezes é a energia feminina mesmo, típica da nossa essência mesmo, né? É interessante, né, essa dualidade, que fala da dualidade, do feminino, masculino, ânimo e ânimos, é interessante para a gente entender, mas a gente precisa, a partir de um determinado momento, transcender também, né? Entender também que é limitante isso, né? E é isso. O que eu acho importante de dizer aqui, ó, a gente teve um comentário aqui em cima, ó, da Aline. Se chamar como luz e sombra, posso dizer que o Barba Azul faz parte do dual sombra?
Sim, pode, mas você tem que entender que dentro da sombra também existe a luz e a sombra, você entende? É um pouco mais complexo. Tudo tem dualidade. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático para você. Eu tenho uma sombra que é, na verdade, uma grande fraqueza minha, que é eu me sinto inadequada em alguns momentos, comigo mesma. Isso é uma sombra, digamos assim, tipo, como se fosse uma fraqueza minha. Mas ela também pode ser uma superpotência, porque ser inadequada hoje, em alguns lugares, isso é super bom, não é? Não é? Digamos assim, entende? Então, tudo que existe a sua dualidade. E tudo que existe só existe porque é um casamento entre energia feminina e masculina. Né? Dentro do contexto do livro que a Clarissa fala da natureza dual da mulher, né, que ela fala que a gente tem uma face que a gente mostra para o mundo, né, seria, acho que a nossa persona, né, e a gente tem aquela natureza mais instintiva, né, aquela que habita mais as profundezas, que é onde está a mulher selvagem, né. Então, para mim, por exemplo, um exemplo prático disso, assim, eu como mãe, por exemplo, a gente tem uma face que a gente mostra para o mundo, né, nas nossas interações sociais, né, uma mãe sensata, razoável, acredito que sim, né? Aqui dá conta de tudo, né? Mas experimenta mexer com a sua cria para você ver o outro lado também, o lado que a gente não mostra, né? É o lado leoa lá, que vai soltar a fera lá para proteger a sua cria, né? Então, e aí a Clarissa fala da força de ser dois, né? Da gente sempre estar agindo, não como se fossem entidades separadas, é essa que a gente mostra para o mundo e essa vida interior que a gente tem. Mas a gente agir como se elas fossem uma e no dia a dia a gente tem esse intercâmbio dessas forças, né? Talvez a gente pudesse falar alguma coisa sobre racionalidade e instinto, né? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Quão é importante, na verdade, a gente achar o equilíbrio entre essas duas forças, né? Sejam ela feminina, masculina, seja 0, 1, seja a força instintiva do self e o civilizado, seja o que for, né? A gente encontrar aonde é o nosso equilíbrio, e isso é muito importante, gente. Não existe um equilíbrio que é universal para todo mundo. Né? Existe um equilíbrio perfeito. Não existe isso. Esquece a ideia. Ninguém vai chegar com uma receita para você e falar, Tó, esse é o seu equilíbrio. Não tem. Mais uma vez, a importância do autoconhecimento de estudar a si mesmo, porque só você vai saber aonde é esse equilíbrio para você. E a gente estava conversando, antes de entrar aqui, que essa ideia do civilizado e do que é o instintivo e tudo, depende muito do contexto no qual a gente está inserido. A gente estava falando um pouquinho sobre isso antes de entrar. Né? E aí já a Tamares deu um exemplo super bom e eu vou usar aqui, tá, Tamares? Já aviso. Que ela deu o exemplo de quem é sadomasoquista, né? Vamos supor uma mulher dentro de um contexto, do contexto social onde a gente está inserido, global, generalizado, isso é uma coisa negativa, digamos assim, né? É uma coisa selvagem, histérica, enfim. Se essa mulher, dentro do contexto dela, de sadomasoquista, a tribo dela, vamos botar assim, o grupo dela, para esse grupo isso não é estranho, isso não é uma sombra, isso não é um defeito, isso não é algo instintivo e tudo, tá? Então a gente tem essa ideia também de que isso pode variar um pouco a partir da sua própria realidade, né? E de novo, encontrar esse equilíbrio é necessário para você e para ter uma relação com o outro, né? Porque a gente sabe que o outro também tem o seu self instintivo, também tem o seu self
selvagem e homem selvagem aí. Quer falar alguma coisa sobre isso? A Andressa falou que achou o capítulo meio raso, né? Andressa? Eu também achei. Eu não sei, assim, se foi, parece que foi um capítulo muito superficial mesmo, né? Eu não sei se foi de propósito, foi uma abordagem proposital da Clarissa. Ela não quis se estender muito, falar sobre o homem selvagem, porque, na verdade, o objetivo do Mulheres que Correm com os Lobos é o resgate da mulher selvagem, né? Eu acho que ela deu uma pincelada mesmo, talvez para não passar batido, para não dizer que não falou do outro, da união com o outro, né? E aí, como você bem colocou, Andressa, ela vai destrinchar melhor isso no capítulo da Mulher Esqueleto, né? Que é um capítulo belíssimo, né? E eu acho que ela explica melhor essa questão da união com o outro parceiro, né? Sim, mas isso é uma coisa muito legal desse livro, gente. O próximo capítulo, ele vai referenciar o capítulo anterior. Não tem como. Por isso que eu friso novamente. A gente está mergulhando nesse capítulo, mas é muito importante vocês terem passado pelo capítulo 1, pelo capítulo 2 e pelo capítulo 3. A gente tem todo o conteúdo lá no site disponível, gratuito, mais de 20 vídeos de conteúdo, gente. Mais de 20 vídeos de conteúdo. Lá no nosso canal e lá no nosso site. Tem textos complementares, arquivos complementares que você pode baixar, é tudo gratuito, tá? E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, não existe, a gente está aqui para ajudar. Além disso, a gente tem um grupo do WhatsApp que é gratuito para a gente discutir as nossas dúvidas, partilhar as nossas aflições, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas dúvidas, tudo lá, tá bom? Eu queria comentar aqui, eu também estava refletindo aqui ainda sobre a questão da Andressa, né? Que eu acho também que se a Clarissa se estendesse muito falando sobre o homem selvagem, ela ia acabar, eu acho que, caindo para um lado da idealização desse homem selvagem, desse Manauê, né? Você vê que ela não fala assim, o que é o homem selvagem? Ela não explica. A única pista que ela dá, ela fala, o homem selvagem é aquele que tem a persistência, né? A curiosidade de espiar por debaixo da cabana da alma da mulher, né? Para ver o que lá se esconde, né? É a única coisa que ela fala, gente. Ela fala, na verdade, que esse homem selvagem, ele tem que se colocar à disposição de conhecer a mulher selvagem. Exatamente. E eu acho que ela tá certa, porque também, gente, se ela for começar a descrever o homem selvagem, também não abarca a multiplicidade também do que é o masculino também, né? E aí também não romantizar essa coisa, eu quero meu Manauê, não sei o que, gente, não dá, né? Eu concordo com a Gi e com a Andressa de que o capítulo ele não é tão profundo que nem os outros. Mas eu acredito que se fosse aprofundar, sairia do propósito da mulher selvagem. E entrar nos relacionamentos, isso daria um outro livro. O que ela traz, eu acho que de maior insight pra gente ali, da gente aprender a acolher esse homem selvagem a partir dos nossos próprios instintos. Tanto que ela cita, né? Ele quer saber, ele tem vontade. Então, mulheres, parem com resistência. Parem de idealizar o homem perfeito, o Manauí perfeito da sua vida. Olhem para si mesma, para o seu self dual, que vocês vão encontrar essa energia que é o Manauí em vocês. Porque só a partir de reconhecer essa energia do Manauí dentro de nós é que a gente vai poder olhar para o externo, olhar para fora e encontrar essa beleza fora também. E sair das idealizações. Real, né? É uma beleza real, isso que eu ia falar. Sair das idealizações e projeções que a gente faz de um parceiro ideal, né? De um companheiro ou companheira. Aí falando com arroba, né? Nos parceiros em si. Tá?